Olá, sou Túlio César, estudante de pedagogia e membro do grupo de pesquisa do Catelier. E eu me sinto muito feliz por estar nesse grupo, né, que inclusive está organizando esse evento, porque falar de Paulo Freire para mim é falar de um autor que é muito caro, né? Esse autor me serve de muita inspiração, não apenas no âmbito profissional, né, como futuro educador, mas como um ser humano de forma geral, né? Eu posso dizer que o Paulo Freire é o autor que mais me inspira, tanto pelo posicionamento humanitário quanto pela própria densidade poética, né, pela qual ele apresenta suas teorias, e só quem verdadeiramente lê ou saboreou seus livros é capaz de entender sobre o que eu estou falando, né? O Paulo Freire ele é um autor muito complexo também, né, que trata de temas muito complexos que até hoje são atuais, como a própria crítica à exclusão social das pessoas pobres e como que essa exclusão impacta na experiência democrática, né? A primeira obra do Paulo Freire que eu tive contato foi Pedagogia da Autonomia, né? E desde então eu venho estudando um pouco mais sobre os pensamentos dele, no sentido de descobrir o que ele está querendo dizer com todos aqueles conceitos, com todas aquelas palavras difíceis, né? Eu gosto muito de dizer que eu acredito no Freire mesmo antes de conhecer a teoria dele, porque de uma certa forma, né, o modo como ele concebe a educação em pedagogia da autonomia é o modo como eu, com todos os meus princípios, acredito que a educação deveria ser. Eu já tive experiências em escolas, né, há muito tempo atrás. Eu sempre me preocupei muito com a questão do por que as crianças não estavam aprendendo, né? Por que elas eram excluídas, né? O que havia por trás do comportamento delas. Por um tempo eu acreditei nas explicações psicológicas que perpetuam medicalização, como se fosse uma culpa individual. Hoje eu já enxergo a coisa de uma outra forma. Eu acredito que o Paulo Freire, com as suas análises sociais, né, me auxiliaram nessa construção de pensamento crítico, né? Ele próprio expressa que o analfabetismo não é chaga, não é erva daninha, não é doença a ser erradicada, mas é um problema político, né? Eu acredito que essa crítica que ele faz à inexperiência democrática das pessoas pobres foi basicamente fundante, né, para eu me tornar um grande admirador das obras dele, né? E algo que eu considero interessante também do Paulo Freire é que ele não trata apenas da questão educativa, né? O pensamento dele é influenciado, né, tem influenciado diversas áreas do conhecimento, além das ciências humanas, mas as próprias ciências da saúde, né? Algo que eu acho muito interessante. Várias áreas incorporam o pensamento freiriano. Eu acredito que, para além do diálogo que essas áreas de conhecimento fazem, né, o uso que elas fazem do pensamento freiriano, é interessante a gente levar em consideração que o próprio Paulo Freire é um autor que dialoga com diversas áreas do conhecimento e correntes filosóficas, né, como a fenomenologia, o existencialismo, o marxismo, a psicanálise, né, a própria alfabetização, né, porque a alfabetização para mim é um tema caro, porque eu sou estudioso dessa área, né? Então, talvez o Paulo Freire, talvez por isso que o Paulo Freire seja um autor tão perseguido nos dias de hoje, né? Com seus ideais humanitários, né? E por ele ter debruçado nas diversas correntes teóricas de pensamento para poder pensar na participação das pessoas pobres em decisões políticas de um país. Tudo isso acabou gerando uma onda muito forte de ódio, de pensamentos anti-intelectualistas e que transformam os escritos dele numa ameaça comunista, né, ou alguma ofensa ideológica. O grande pano de fundo por detrás das obras do Freire é se pensar criticamente, né? Infelizmente isso não é muito compatível com os dias de hoje, porque a nossa sociedade se alimenta das fake news e do ódio, por exemplo. Então eu acredito que assumir os pensamentos freirianos para subsidiar não apenas a nossa profissão, como a nossa própria ética cotidiana é mais do que uma escolha individual. É um posicionamento político, né? É um ideal de mundo, é um projeto de viver, um projeto de sociedade, né? E é por isso que eu creio que os pensamentos do Freire são cada vez mais necessários para a gente poder se entender enquanto sujeito, né? Para a gente passar a ler o mundo de uma outra forma, né? Ler o mundo com mais esperança, né? Pensando em diálogo, né? Pensando na própria vocação ontológica de ser mais, que é um conceito que eu gosto muito. Então, para nós nos entendermos enquanto sujeitos, a obra do Paulo Freire é importante, porque o tempo todo ela trata dos princípios da humanização.